Boa tarde, meu nome é Gabriel, sou bolsista de iniciação científica, estou na graduação ainda, e o recorte que eu faço da minha pesquisa, apesar tem um objetivo mais amplo, apesar de ser um recorte, ele é bem importante, e eu espero mostrar por quê, da crítica da consciência estética em Gadamer. Bom, a minha pesquisa, de um modo geral, para fazer uma breve introdução, para chegar no problema, ela tem em vista investigar a questão da verdade e da arte à luz do pensamento de Heidegger e Gadamer. Eu já venho estudando essa relação estética e hermenêutica há bastante tempo, desde 2017, quando eu comecei a ser bolsista do Holden. E eu tenho aqui uma citação com uma epígrafe para meio que introduzir o que a gente vai, o que eu vou apresentar para vocês que hoje, que é de um texto que o Gadamer escreveu, que é como uma autoapresentação dele, fazendo uma retrospectiva do trabalho dele como filósofo, filólogo, e diz o seguinte: eu não podia negar, sobretudo, que a experiência da arte afetava, de certo modo, a filosofia. Que a arte é um verdadeiro órgão da filosofia, ou quem sabe até seu interlocutor mor, era uma verdade que havia preocupado a filosofia do romantismo alemão até o final da era idealista. Bom, enfim, saindo dessa perspectiva do Gadamer, relembrando suas primeiras impressões enquanto um vivente daquele século conturbado, século XX, de todas as pressões da Revolução Industrial, as duas guerras, a gente chega em Verdade e Método, onde a gente tem a colocação do problema hermenêutico, tratando, obviamente, o problema da compreensão, né? Como todos sabem, a hermenêutica já antiga já tinha como objetivo um esforço interpretativo que procura fazer compreender o que de imediato não é compreendido. Agora, o problema ele não é técnico como a antiga hermenêutica de Schleiermacher ou de Hilde, no sentido de técnica de interpretação, mas o problema da compreensão enquanto uma forma humana de ser, onde ela ocorre em todos os lugares humanos, toda manifestação humana no mundo. Aqui eu tenho uma citação do Azevedo: verdade e método procura dirigir-se ao conjunto da experiência humana do mundo, na totalidade do mundo, e não aquelas partes, como queria Descartes, para analisar certos tipos de problemas. Aqui é a totalidade humana. E da praxis vital é perguntar kantianamente como é possível a compreensão. Em outras palavras, perguntar pelo caráter hermenêutico da compreensão, o Verstehen, do sentido e da expressão, né? Gadamer, como eu tinha dito, vem de um século onde a extrema industrialização, tecnicismo, cientificismo geral, que inclusive fazia indagar a reflexão das ciências do espírito, sua própria legitimação. E Verdade e Método tem justamente esse tipo de demanda, legitimar a própria autorreflexão das ciências do espírito. Eu coloquei ali uma citação da introdução de Verdade e Método. O objetivo de Verdade e Método é rastrear por toda parte a experiência de verdade que ultrapassa o campo de controle da metodologia científica e indagar por sua legitimação onde quer que se encontre. Nessa experiências de verdade que ultrapassam o campo de controle da metodologia científica, em Verdade e Método fica bem claro a cisão. Nós temos três, que é a arte, a história e a linguagem. Eu, obviamente, vou falar mais aqui da arte, que tem um lugar privilegiado, né, em Verdade e Método. Todos que têm contato com Verdade e Método veem que Gadamer dedica um bom tempo para falar sobre esse problema, e eu vou dizer que 2/3 da primeira parte de Verdade e Método são simplesmente para criticar essa consciência que ele chama de consciência estética, essa destituição de conceitos estéticos que impedem o verdadeiro propósito de Verdade e Método, que impediriam, no caso, o verdadeiro propósito de Verdade e Método, que é legitimar questões de verdade que se encontram para além da metodologia científica. Eu coloquei aqui que a obra de arte é a primeira indicação dos modos de experiência nos quais se manifesta uma verdade que não pode ser verificada com os meios metodológicos da ciência.
também na introdução. Verdade Método 1 principia com uma crítica da consciência estética a fim de defender a experiência da verdade que nos é comunicada pela obra de arte contra a teoria estética, que é o que eu havia dito antes, né, que é uma crítica de uma noção que se sustenta sob os postulados de verdade da ciência. Portanto, teoricamente, como o Gadamer procura mostrar no livro, ele não pode alcançar o verdadeiro modo de ser da obra de arte que exige a sua própria autorreflexão. Bom, o problema estético em Gadamer. O Grondin observa que existem dois momentos, como eu havia dito antes, do problema estético gadameriano. O primeiro momento é justamente uma crítica do que se chama consciência estética, onde ele procura dissuadir, deslegitimar, não sei se é bem a palavra, mas legitimar, digamos, uma nova abordagem de verdade, de interpretação da arte que se dá no segundo momento, que é a reaproximação do significado da arte a partir da consideração de que este contém um valor de verdade que exige seu próprio modo de investigação, tal como eu havia dito. Bom, a superação da consciência estética. Então vamos ao que o Gadamer disse, né? O fenômeno da estética é um fenômeno moderno. A gente tinha um termo, vamos dizer assim, não relativo, mas assim, de onde o nosso termo estética moderno vem, que é cunhado por Baumgarten em 1750, que é a estesis, que é um termo grego. Só que esse termo grego, a estesis, ele tem mais a ver com uma pesquisa sobre o belo, e o estético aqui ele é mais relacionado com efetivamente a pesquisa acerca da arte, né? Esse termo ele surge, cunhado por Baumgarten, pela indicação de que há uma noção cognitiva que fica, vamos dizer assim, entre o sentimento e a razão. Ele evoca os dois. Ali eu citei o Grondin, o termo tinha visto uma noção cognitiva que complementa e alarga o escopo da razão. Essa noção Kant já vai bater de frente com a publicação da Crítica da Razão Pura em 1781. Né, o grande problema, vamos dizer assim, kantiano é que essa abordagem da estética de Baumgarten não é que, vamos dizer, que Kant esteja discutindo diretamente com Baumgarten, né? O objetivo da Crítica da Razão Pura é a fundamentação do conhecimento, testar os limites do conhecimento e o que seria o conhecimento. O grande problema é que o estético trata de algo subjetivo, de um julgamento, e isso vai ser abordado mais na Crítica da Faculdade de Jogar 9 anos depois, que é a terceira crítica de Kant. O julgamento ele é subjetivo, como eu havia dito antes, e ele não pode, portanto, efetuar um postulado universal, que esse postulado universal, como Kant estabelece na Crítica da Razão Pura, deveria ser de acordo com a razão, observando os fenômenos que estão sob as condições de espaço, tempo, causalidade, que são justamente os fenômenos da ciência, né? Então aqui a gente tem uma, vamos dizer, uma indicação, uma abertura de Kant a uma metodologia científica, a uma metodologia que tenha uma primazia sobre a questão da verdade, que seria justamente a questão da ciência, só que a gente pode alcançar os fenômenos. A arte, ou a estética, nesse caso, diz respeito a uma coisa, a um postulado subjetivo, individual. Lógico que na crítica da faculdade de julgar, ele tem em vista, evidentemente, o belo natural e como que o artista, no caso o gênio, né, Kant chama o gênio como um preferido da natureza, consegue, através de um esforço imaginativo, fazer algo paradigmaticamente belo e provocar essas vivificações do espírito, esse prazer desinteressado no ser humano, tal como acontece no belo. Mas ainda assim é uma subjetivação. Ainda assim trata-se de dizer o gosto, o que
Espera só um pouquinho. Trata-se de dizer dos sentimentos, o estético trata dos sentimentos e não propriamente daquilo que pode alcançar a verdade, que é a razão. Essa é a cisão que Kant faz a partir da crítica da razão pura e da crítica da faculdade de julgar. Não, tranquilo. Bom, então o que é essa consciência estética? Ela vai ter consequências profundas na estética ao longo do tempo, com Hamann, Schiller, Scheler, e Gadamer vai criticar isso. O grande problema, eu elenquei ali 4 problemas. Consciência estética trata da mentalidade que a arte, de modo geral, pertence à dimensão do espírito humano que não diz respeito ao conhecimento e à verdade. A arte aqui tem a ver com os sentimentos, as sensações, a imaginação e é considerada como algo alheio à realidade do mundo. É aquilo que eu tinha dito antes. Então ela não pode e nem consegue configurar nada de verdade nas nossas faculdades intelectuais. Ela só serve para um prazer. Como diria Kant, a arte serve mesmo para agradar. Se ela não agrada, isso tem consequências muito sérias, na verdade, porque se a gente se depara com algo o qual a gente não agrada o nosso gosto, a gente pode, mesmo que aquilo tenha pretensão de verdade, tenha uma pretensão de ser uma obra de arte, a gente já pode dizer, não agrada o meu gosto, portanto não é arte. Isso é muito sério. Gadamer vai entender que essa abstração, ele chama de a estética, essa consciência estética de até anotei aqui, deixa eu ver, é uma abstração desastrosa da modernidade. Ele chama isso a consciência estética. Ele tira a pretensão de verdade da obra de arte. Dá ao sujeito a primazia do julgamento da obra na medida em que esta pode ou não agradar, a subjetivação estética, que era o que eu já tinha dito antes. Aí tem uma outra citação do Grondin. De acordo com Gadamer, o pressuposto implícito no paradigma kantiano era que o julgamento estético não tem importância cognitiva, era meramente estético. Bom, por que Gadamer começa a Verdade e Método diferindo uma crítica a essa concepção? Bom, em primeiro lugar, se a gente lembrar o que eu falei logo na introdução de Verdade e Método, ele tem por objetivo liberar a questão da verdade das garras da metodologia científica e ver que há noções de verdade que a metodologia científica não consegue abarcar. E ele consegue isso justamente vendo que há uma concepção verdadeira na obra de arte que a metodologia não consegue alcançar, a metodologia científica não consegue alcançar, e ele precisa fazer justamente essa crítica da consciência estética para liberar essa noção de verdade. Porque essa noção de verdade kantiana, vamos dizer, essa crítica que se sustenta no solo kantiano, do pensamento kantiano, ela continua com essa mesma noção de verdade da ciência, que é aquela verdade manipuladora da razão, que nivela, vamos dizer, os sentimentos ao baixo escalão do ser humano. Liberar o conceito de verdade da exclusividade que este aparenta ter nos métodos da ciência da natureza, romper com a cisão razão-sentimento difundida pela Aufklärung, visto que a totalidade da experiência humana não pode ser fragmentada. Isso é o que eu tinha dito também antes, sobre essa ideia, vamos dizer, pré-kantiana ainda, cartesiana, de ter que dividir os problemas em várias partes. A experiência humana ela não é dividida, a gente é sentimental, racional ao mesmo tempo, e quando a gente vai se defrontar com uma obra de arte, a gente lida com a obra nesse sentido, nessa totalidade. Conferir a possibilidade de alcançarmos o real significado das obras. Isso que fica bem importante, eu acho aqui, que fica velado na perspectiva desse esteticismo puro. Quando tu trata a obra como uma coisa para agradar mesmo, não que Kant seja uma estética do ornamento, não é isso. Até porque ele está mais preocupado realmente com as vivificações do espírito, com o efeito do belo no ser humano. Mas, quando tu trata com a obra para agradar, tu fica negando a ela um tipo de reflexão, de autorreflexão, que pode, no fim, o Grondin chama de self-encounter, algo que possa melhorar, a verdades que possam fazer crescer como pessoa e que tu não encontre em nenhum outro tipo de, talvez um psicólogo, sei lá. A subjetivação aqui,
eu fiz um recorte ali de verdade e método já naquela parte onde ele critica Kant. A subjetivação radical implicada na refundamentação da estética de Kant marcou verdadeiramente uma época, ao desacreditar ou qualquer outro conhecimento teórico que não fosse o da ciência da natureza, forçou a autorreflexão das ciências do espírito a apoiar-se na metodologia das ciências da natureza. Mas, ao mesmo tempo, facilitou-lhes esse apoio ao colocar à sua disposição, como um dispositivo secundário, o momento artístico, o sentimento e a empatia. Que é como tinha dito, né? Colocado em segundo plano esses momentos, o sentimento, a empatia e o momento artístico. Bom, feita a crítica de Gadamer, Gadamer inaugura sua estética indagando pela legitimidade filosófica. A estética de Gadamer ela é diferente desse esteticismo que a gente conhece. Ele não procura prescrever formas de como o artista deve agir, de como a gente deve interpretar uma obra de arte. Na verdade, ele está justamente preocupado com o que nos impede de ver que a obra de arte pode ter algum tipo de verdade. E que essa seria justamente a indicação principal da minha pesquisa, né? E por isso essa é uma parte pequena, focada, mas que é muito importante para ela. Então tem essa citação que dá essa indicação do que Gadamer quer naquele segundo passo, né? Lembrando que são dois movimentos. O primeiro, o movimento de destituição da consciência estética, o segundo momento, a liberação da questão da verdade. Será que não deve haver nenhum conhecimento na arte? Não há também na experiência da arte uma pretensão de verdade, diversa daquela da ciência, mas certamente não inferior? E será que a tarefa da estética não está justamente em fundamentar que a experiência da arte é uma forma de conhecimento sui generis? E tu pode ver que aí ele já dá uma outra indicação do que seria propriamente a função da estética. Né? A tarefa da estética não está justamente em fundamentar que a tarefa da arte é uma forma de conhecimento sui generis, certamente distinta daquela do conhecimento sensível que oferece a ciência os últimos dados, a partir dos quais ela constrói o conhecimento da natureza, também diferente de todo o conhecimento racional da ética, de todo o conhecimento conceitual, mas mesmo assim sempre conhecimento, ou seja, mediação de verdade. Então, aqui tem algumas referências. Obrigado.